gente querida, graça e paz a todos vocês, muito boa noite. Agora são 11h01, horário aqui do Reino Unido. Perdão, eu estou transmitindo a partir aqui de Brighton. Hoje mais um capítulo da nossa série Diálogos. Para vocês que vão chegando por aqui, o nosso bem-vindo, welcome, bem-vindos, a expressão da nossa gratidão a Deus em receber cada um de vocês. Para você que participa conosco, seja de onde for, vai deixando para a gente nos comentários de onde você nos acompanha, e é uma alegria sempre tê-los aqui participando conosco. Hoje nós vamos bater um papo muito especial com o querido professor Lucas Gesta a respeito de um tema muito importante, não é? Nós vamos falar sobre a ceia do Senhor e sobre a Páscoa em perspectiva histórica nas diversas tradições cristãs. Daqui a 2 minutinhos eu já vou inserir professor Lucas Gesta aqui no nosso bate-papo e mais esse encontro da série Diálogos. Agora são 11h02 e para vocês que forem chegando, você pode compartilhar a nossa transmissão através dessa setinha no canto ou na parte inferior aí do seu telemóvel, do seu mobile, se assim você preferir. São 11h02 da noite aqui no Reino Unido, hoje é dia 14 de abril, segunda-feira, e eu quero expressar a nossa alegria em tê-los participando de mais essa transmissão. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um capítulo aqui do nosso Diálogos. Hoje batendo um papo, reforço vez mais, sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre uma temática que envolve, por assim dizer, duas celebrações emblemáticas, não é? Daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, que é a ceia do Senhor e também a Páscoa, tá bem? São esses dois temas em voga ou em destaque no nosso diálogo de hoje. No entanto, a fim de otimizarmos o nosso tempo, eu já vou sinalizando aqui, inserindo o querido professor Lucas Gesta aqui no nosso... Agora são 11h03, 14 de abril, para vocês que nos acompanham a partir de outras plataformas também, o nosso boa noite, o nosso bem-vindo para cada um de vocês que nos acompanham a partir aqui de Brighton, bem como de outras localidades. É sempre uma satisfação para quem vai chegando. Eu sei que para quem está aqui na Europa, o horário já é um pouquinho mais avançado. Nós tivemos uma transição, professor Lucas, de horário recentemente. Então, normalmente, o Diálogos acontece às 10 da noite aqui do Reino Unido. No entanto, como a transição aconteceu posterior a termos falado, para manter o horário contigo, que eu sei que a sua agenda é complexa, eu preferi não alterar o horário, então nós não alterar o horário no caso do Brasil, né? Alteramos aqui, mas não alteramos no Brasil. No entanto, a live vai ficar gravada, eventualmente, depois o pessoal vai participando. Professor Lucas, muito boa noite, prazer poder falar contigo. Eu não sei se você está em São Paulo, no Rio, mas seja onde estiver, receba desde já o nosso abraço fraternal, uma alegria. Eu já queria lhe dar a oportunidade de fazer as considerações iniciais, posteriormente eu vou lhe apresentar de forma mais adequada aqui. Muito boa noite, muito bom tê-lo por aqui, meu amigo. Boa noite, pastor Edson. Obrigado aí pelo convite. Estou em São Paulo Legal. e boa noite a todos aí da Europa, de todos os lugares que estão ouvindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Eu pessoalmente tenho muito apreço pelo trabalho, pelo labor que é desenvolvido pelo professor Lucas, sempre acompanho. Ele tem feito um trabalho muito virtuoso no que envolve ah, o desenvolvimento e a produção de conteúdo, sobretudo no que tange a área da história da igreja, sobretudo com ênfase na história da igreja no Oriente, para além de outras demandas. Tem produzido lives muito produtivas no YouTube, né? Eu não estou seguro da regularidade, mas eu sei que com uma regularidade considerável. E eu sempre que posso acompanho, tem sido bastante pontual. O professor Lucas é doutorando em História Política, me parece, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é mestre em História Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, é pós-graduado em Teologia Bíblica e Ministerial pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro, é paleógrafo pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, pós-graduado em História da Igreja pela Faculdade Evangélica de Tecnologia e Ciências e Biotecnologia, licenciado em História pela Fundação Dom André Arcoverde e, para além de se dedicar também à pesquisa dos cristianismos orientais, com ênfase nos ritos siríacos
e seu contato com o Ocidente. Coordena a pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, para além de outras demandas e para além de outras atividades. Eu citei aqui apenas algumas, no entanto, já bastante significativas. É um prazer, reforço vez mais, tê-lo conosco, e hoje nós vamos falar um pouco, no tempo que nos é possível, sobre duas celebrações que, a meu ver, e aí eu falo num olhar pastoral, num olhar enquanto cristão, são duas celebrações extremamente emblemáticas, né, para todas as tradições cristãs, que é a celebração da ceia do Senhor e também, ou como a gente diz aqui, por exemplo, no Reino Unido, Holy Communion, né, a Santa Comunhão, e também a Páscoa. Haja visto que essa semana, inclusive, nós estamos celebrando a Páscoa. Então, eu penso que são dois assuntos aí bastante interessantes para nós falarmos, obviamente em caráter introdutório, talvez até panorâmico, mas penso uma oportunidade, sobretudo, quando se trata de alguém da envergadura do querido professor Lucas Gessa. Então, para começarmos aqui esse nosso bate-papo, professor Lucas, qual a origem histórica da celebração da Ceia do Senhor? Como é que começa essa celebração? Como ela se estabelece? Como é que ela se ela se inicia, por assim dizer, de forma mais direta? A gente vai viver agora a Páscoa e a ceia que a gente celebra, ou a Eucaristia, exatamente foi instituída na Páscoa, né? No dia que Jesus Cristo ele vai convocar os apóstolos, né, os discípulos com ele, para celebrar a festa dos pães ázimos, né? E no dia do sacrifício do Cordeiro Pascal. E durante a celebração dessa festa que ocorreu no cenáculo, ali em Jerusalém, Jesus Cristo ele ressignifica a celebração, ressignifica a festa. Então, mediante todos os elementos ali que eles estavam jantando, né, fazendo a sua refeição de Páscoa, que é uma celebração hebraica, Jesus Cristo pegou dois elementos dentre daquilo que eles estavam ali comendo, o elemento do pão, que era o elemento mais básico que todo judeu pobre poderia comer, que era apenas o pão não levedado, né? Ou seja, farinha, água, né? Batida ali, e disse que o partir do pão, né? Ou seja, a destruição do pão, é uma forma de você relembrar, né, de rememorar o sacrifício dele na cruz que aconteceria. E depois bebendo do vinho, né, que é a bebida básica ali para aquela população, para o judeu. Até às vezes o vinho era até preferível à água, porque a água ela era contaminada, a água era suja, e o vinho, pela teor alcoólico, ele já era dado até para criança, né? Então, o vinho simbolizaria uma forma de você rememorar o sangue de Cristo derramado na cruz, sendo que aquele dia é o dia do sacrifício do Cordeiro e que o Cordeiro sacrificado é ele, né? E Jesus Cristo também vai falar sobre o pão da vida, e o pão da vida é ele. Então, o que Jesus Cristo ele está instituindo ou introduzindo, né, é uma nova visão para um novo testamento ou uma nova aliança. Ou seja, se o povo de Israel olhou até aquele momento para o passado, né, ou seja, para a celebração da Páscoa conforme está no Êxodo, ou seja, lembrando o povo de Israel, a nova Israel, ou a igreja, ela vai celebrar a passagem da morte para a vida, né? Da morte de Cristo para a ressurreição de Cristo, da nossa morte eterna para a nossa vida eterna. E Jesus Cristo, ele fala que a gente deveria, todas as vezes que nos reunir, celebrar, então, essa memória dele. Então, a partir daí, toda a igreja, como a gente vê desde o livro em Atos, né, a gente observa que a igreja ela se reúne numa refeição, e no meio dessa refeição ela para e pega o pão, parte, relembrando da morte de Cristo, pega o vinho e bebe, relembrando então da
da carne, né, e do sangue de Cristo, que esse é o verdadeiro sacrifício do verdadeiro Cordeiro, sacrifício de uma vez por todas pelos nossos pecados e para a nossa vida eterna. Então, é na Páscoa que a ceia é instituída, né, que a gente chama de ceia ou Eucaristia, tá? Porém, os cristãos, eles vão ter as duas celebrações. A ceia continua sendo uma celebração dominical, a ceia, então, ela é celebrada pelos cristãos no dia do Senhor, no Dominus Day, que é o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição. Então, os cristãos passam a celebrar a ceia ou a Eucaristia todo o primeiro dia da semana, e a Páscoa, ela passa a ser celebrada próximo ao dia da Páscoa judaica, e aí vai ter toda a série Perfeito, de brigas e discordâncias. perfeito, Mas, enfim, a Páscoa é anual, passa a ter uma Páscoa anual e uma ceia dominical. Só para a gente perfeito. entender essas duas questões. Não, é excelente. E um detalhe interessante que você aventou essa dinâmica que Jesus estabelece de usar dois elementos que eram comuns à comunidade à época, não é? O pão e também o vinho para representar o corpo, né, e o sangue. Ou seja, Jesus usar elementos, e é interessante o que você mencionou, né, que Jesus vai se apresentar em uma das autoapresentações que ele faz no Evangelho de João, quando ele diz que é o pão da vida, não é? A ideia é, né, podia faltar dos outros alimentos, no entanto, não podia faltar do pão. O pão era um alimento essencial para a manutenção do indivíduo, né? Ou seja, poderia faltar tudo, mas não poderia faltar o pão. Isso tem uma representação em caráter espiritual muito grande, né? Pode nos faltar tudo, mas não pode nos faltar Cristo, não é? Então, assim, O judeu rico, ele comia cordeiro, ele comia frutas nobres, né? Ele poderia comer e ter acesso a uma alimentação muito... Tinha acesso a uma alimentação muito mais farta do que a maioria da população. diversificada, né? Era só o pão mesmo, sem fermento, o vinho, que era muito comum, muito barato, produzir em casa, né? E, e já é o suficiente para você mostrar, né, que é o corpo dele morto, né? E o sangue derramado, que ele é o cordeiro, a mesma coisa que o sacerdote. Sacerdotes hebreus faziam no templo, né? Você sacrificava o cordeiro para depois comer o corpo, e depois você aspergia o sangue, que servia como forma de purificação. Então a gente come, né, simbolicamente do corpo de Cristo, e a gente é aspergido, ou seja, nossos pecados são perdoados pela aspersão do seu sangue, né? Então a gente come e bebe nesse sentido simbólico. Tanto é Perfeito. que o judeu não bebia o sangue do cordeiro. Ele comia depois a carne, mas não bebia o sangue. Então, Até porque o sangue é para purificação ritual, enfim. Seja da pessoa, seja do ambiente. Mas a gente, então, celebra em memória, né, simbolicamente, a partir disso. não, perfeito. Então, assim, fica claro que a ceia ela é instituída em ocasião da Páscoa, não é? Ali nos dias que antecedem, inclusive, o vitupério, né, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ali que a, que a ceia é estabelecida. Existe algum relato histórico de algum tipo de celebração que fosse similar à ceia do Senhor em outras tradições não cristãs? Ou esse modelo de celebração ele é restrito ao cristianismo, dado o seu significado simbólico, etc. Você tem algumas celebrações em religiões de mistério que envolvem o pão, envolve um período muito grande de jejum e uma simulação da morte de um iniciado e a ressurreição dele comendo um pão, né? Então, o Uhum, pão como caráter de restauração, né? Mas é pão e água ou pão e leite, né? uhum. Que significa leite para o recém-nascido. Isso tem algumas religiões de mistério ali do entorno. E depois o mitraísmo, por influência do cristianismo, faz isso com pão e vinho, porque às vezes você vê na internet foi o contrário, né? O cristianismo imitou o mitraísmo, mas foi o contrário.
o mitraísmo de pão e água passou a celebrar ali, provavelmente no século 3 ou 4, com pão e vinho, ah, por cópia ao cristianismo que já era muito grande. Mas, basicamente, o que Jesus Cristo está estabelecendo é bastante original dentro do mundo das religiões. Não para o judaísmo, ou melhor, para o hebraísmo, né? Porque às vezes a gente fala de judaísmo aí pensa no judaísmo hoje, né? O judaísmo hoje ele tem a mesma idade que a gente, o cristianismo. Ambos vêm dos hebreus ou daquele mundo judaico ali do século I, do século II. Então, é nesse sentido que é original dentro do mundo das religiões, mas é uma continuidade de interpretação dentro do mundo dos hebreus. Perfeitamente. Agora é interessante, e eu pensava sobre isso ainda essa tarde, o quanto que a arte, em geral, ela tem uma espécie de, eu não sei se a palavra adequada seria poder ou influência no que envolve ao estabelecimento de figuras do imaginário popular. Então, por exemplo, quando a gente fala da ceia do Senhor, talvez uma das imagens que vem de pronto na mente do indivíduo é daquela pintura épica, né, de Leonardo da Vinci, ali do final, salvo engano, do século XV, 1490 e alguma coisa, que é da Última Ceia, que tem Jesus ao centro, junto aos seus 12 discípulos, ou os 12 apóstolos, e aí cada um. E aí tem toda uma leitura que se pode fazer da pintura, toda uma intenção imprimida por Leonardo da Vinci, o que é peculiar de artistas da envergadura dele. No entanto, a conjuntura da mesa da ceia é aquela que nós vemos na pintura ou é distinto? Porque nós temos uma mesa retangular, elevada, e me parece, eu tenho a impressão que majoritariamente é essa imagem que predomina no imaginário popular. É isso? Era diferente? Como é que era essa dinâmica, né? Eu digo assim no sentido de imagem daquilo que se desenvolvia enquanto a ceia do Senhor, ou a Eucaristia. Assim, a imagem não tem nada a ver com o que aconteceu na vida de Cristo, tá? Porque eles estão 15 séculos separados ali. Da Vinci não tem conhecimento nenhum da cultura oriental, né? Uhum. Em geral, aquelas culturas ali você come no chão, né? Você forma um tapete e come no chão. No mundo romano e no mundo helênico, você tem até uma mesinha, né? Quando Jesus Cristo ele anuncia essa celebração da Páscoa, ele fala que foi separado um lugar de jantar, né? A cena, o cenáculo, já mobiliado, né? E essa mobília, essa mesa, se fosse dentro do padrão romano, do padrão helênico, ela era bem baixinha, porque você comia deitado, né? Com a mão esquerda você apoiava a sua cabeça e com a mão direita você comia. Então, se eles estavam seguindo dentro do costume romano, né, foi assim. Então, a mesinha pequena, só para você colocar comida longe do chão, e se comia deitado. Tanto é que o João apóstolo, o discípulo amado, se reclinava sobre Jesus, né? Então, diferente aí do que o pessoal pensa, as pessoas numa cadeira, não. Todo mundo sentado no chão, uma mesinha baixa, e mão esquerda na cabeça e comendo deitado, né? Possivelmente foi assim, mas de qualquer forma, possivelmente todos no chão ali, sentados em volta da mesa. E uma mesa redonda, né? Ou esse formato retangular que você vê em Da Vinci é um formato real das monarquias europeias que instituíram isso, né? Uma grande mesa com o rei à ponta. Quanto maior a mesa, mais o poderio e a riqueza do rei, porque enchia mais comida. Então são mundos completamente diferentes, né? Interessante que até hoje, quando você vai para o Oriente Médio, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes, você vai verificar nas refeições, especialmente nos locais fora dos grandes centros urbanos, eles ainda, quando vão fazer suas refeições, o fazem dessa maneira, né?
às vezes forram um tapete no chão, tem algumas almofadas, e aí eles têm uma estrutura baixa que permite com que eles possam pegar os alimentos, mas geralmente é uma estrutura baixa, não uma mesa convencional como a gente geralmente usa, né, no nosso dia a dia, especialmente no Ocidente, né? Então, me parece que a gente pode pensar mais nessa perspectiva do que eventualmente numa perspectiva de Da Vinci, embora eu entendo, né, que no caso da Vinci está fazendo a partir do olhar que ele tinha, né, não, sem sem um olhar histórico ou cultural que ele não tinha nesse E tem aspecto, até né? uma questão que você vê um ou outro estudioso falando, é que talvez não fosse só Jesus e os 12, mas tivesse as esposas, né? As famílias juntos, as mulheres que acompanhavam. Talvez não fosse só uma. Não era culturalmente normal tá só os homens ali. A Páscoa é celebrada em família, né? Então, perdão, que Não, fica à vontade. possivelmente tava um monte de gente ali, né? O cenáculo era muito grande, né? Por Jesus, é como se Jesus tivesse pedido para alugar um salão, entendeu? Uma coisa assim bem grande, e se fosse só para os 12, na casa de qualquer um cabia, entendeu? Então possivelmente tivesse bastante gente ali, né? As famílias, as mulheres, as crianças também, não sei. Não, isso É uma coisa a se pensar, né? De acordo com a cultura da época, né? Tá ali com a não, família. e faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa nos apóstolos, obviamente o texto bíblico ele se restringe em trabalhar os feitos deles naquilo que envolvia o ministério junto a Jesus, etc. No entanto, vamos pensar em Pedro, por exemplo. É notado que Pedro tinha uma esposa, muito provável ter filhos, etc. Então, assim, é razoável que a gente imagine um cenário onde haja outras pessoas envolvidas, sejam da família, familiares diretos ou eventualmente algum amigo que estivesse ali junto, até porque as culturas orientais, me parece, elas têm muito essa questão, né, da, da- do, do- das relações familiares, de estar todo mundo junto, não é, e etc. Então, essa ideia, penso ser bem razoável. E Agora, o cálice, vale a pena lembrar que era um cálice só para todo mundo, né? Então, primeiro bebia os homens, né? E os primeiros homens mais importantes, mais velhos ou principais, depois os mais novos, depois as mulheres. No final, as crianças bebiam a gelatina que sobrava, né? Mas, ó, Lucas, é interessante. Sabe que alguns anos atrás, tão logo eu cheguei aqui na Inglaterra, eu participei de uma celebração de ceia numa igreja anglicana. Uhum. E na altura, o cálice era um para todos também. Então, me recordo da gente ir à frente, o sacerdote ou o pastor ou líder da comunidade fica na posição de frente com as pessoas, então as pessoas ficam ajoelhadas, né? No caso onde eu estava, elas ficavam ajoelhadas. Então vem um cálice, então o primeiro toma, passa um lencinho, né, na parte superior e vai passando consecutivamente, né? Então, ou seja, eu estou falando de alguns anos atrás de algo muito parecido com o que você está mencionando, que era praticado no tempo de Jesus, né? E depois do tempo de Jesus, né, as igrejas elas sempre celebraram com um cálice só, né? E isso é, inclusive, o significado mais profundo da ceia, porque você só divide a mesa com quem é da sua família, você não divide com estranhos, Uau. com estrangeiros. Não existe restaurante para essa alimentação. A mesa é só para quem é extremamente íntimo. Você só compartilha a mesa com o seu irmão, seja o parente físico ou alguém muito próximo. Então, quando os cristãos eles estão, o culto cristão antigo ele era dividido em dois, inclusive. Você tinha primeiro um culto aberto, que era pregação, leitura da palavra, oração e cânticos. Esse você chamava visitante. Qualquer um o não batizado poderia ir. E depois você tinha a Eucaristia, que é só o batizado, só quem é meu irmão, perdão. Só quem é meu irmão pode participar. E até porque você tem essas questões também de higiene, né? Você vai comer, todo mundo não vai comer com a mão, todo mundo vai beber do mesmo negócio. Então, você só compartilha com quem você compartilha a sua vida, né? Então, a ceia é uma prova cultural entre todos ali que são a mesma família. Essa que é a ideia. Então, se você está você celebrava a ceia, perdão, você celebrava a Páscoa no mundo judaico com a sua família,
né? Quando Jesus ele está celebrando com os apóstolos, está dizendo que eles são a família, são a mesma família. É uma coisa, é muito mais profundo, talvez, do que a gente pense hoje, Uau. né? A gente chama todo mundo de irmão, irmã na igreja, né? Mas é uma coisa muito mais íntima e profunda e familiar, a questão de você comer junto. Quando os cristãos, né, em toda século I, II, III, eles vão celebrar a ceia é sempre privada e particular. Depois, com as viradas que o cristianismo se torna fé pública, aí sim a ceia se torna pública, mas antes a ceia era só privada. E isso é muito interessante, né? Porque me parece, a gente, obviamente, enquanto cristãos, a gente usa, né, essa terminologia recorrentemente, né, irmão, irmã, etc. Mas às vezes, mais por uma força de expressão do que por esse sentido que você está acabando de mencionar. E aí eu me pego pensando o seguinte: você imagina o indivíduo, que é o que me parece que já vai acontecer no período paulino, o indivíduo que era escravo, o indivíduo que era livre, o indivíduo que tinha uma posição social mais elevada e o indivíduo que eventualmente tinha uma posição social menos elevada, juntos, né, nesse ambiente de comunhão, entendendo-se partícipes da mesma família. E isso é um negócio, isso é algo assim extraordinário, que a gente está falando de um mundo extremamente, de um período de segregação assim extremado, né, que as classes eram muito bem divididas, né? Então, essa maravilha do evangelho é extraordinária. Então, quando eu penso, eu lhe ouvindo e pensando nessas questões culturais, esses paradigmas culturais à época, e pensando no que o evangelho vai transformando, vai fazendo, é algo incrível assim da gente pensar, É. né? E é por isso que os cristãos são perseguidos dentro do Império Romano, porque isso é visto como se fosse uma revolução social, uma Uhum. disruptura. Você cria uma crise na sociedade. Por isso que uma das causas da perseguição ao cristianismo é que ele destrói os valores da sociedade e da família, Uau, porque ele acaba com as classes, né? E também possivelmente ocasionou aquela crise na igreja paulina de Filemão, de Onésimo, aquela questão toda ali, porque como é que você vai manter o seu irmão escravo, né? uau. Então, o cristão tem que ser obrigado a dar a carta de liberdade, né? E não manter nenhum irmão escravo. Não era lei, porque a lei romana tudo bem, mas na lei do reino de Deus, como é que aquela situação poderia permanecer, né? Então, são questões muito importantes, inclusive quando o cristianismo ele começava a você ter diácono, bispo, escravo, governando sobre livres, né? Que Uau, também são questões uau. que são bem importantes assim na igreja antiga, bem tocantes. Tanto é que boa parte da nossa simbologia cristã está envolvida com a questão da escravidão e da liberdade, né? Então, é muito forte essa questão. Agora, algo que você mencionou que é interessante, que eu me recordo de ver alguém debater a respeito, foi quanto a essa questão da restrição da participação na ceia, ou na Eucaristia, ou da ceia, somente por aqueles que eram batizados, que é uma tradição mantida, eu diria, talvez pela grande maioria das igrejas cristãs até então. No entanto, a gente já tem movimentos assim, cristãos evangélicos, vai dizer, não, a pessoa chega lá, se ela sentir de participar, ela pode participar. Então, essa questão dessa restrição já começa então nessa altura, nessa época já da igreja primitiva. Sim, é porque a ceia é a refeição para quem já nasceu de novo, né? A ceia é a refeição para quem já entregou sua vida a Cristo. A ceia é para quem já declarou publicamente que morreu para o mundo e nasceu. A ceia é como se fosse a pré-figuração da refeição celestial. A ceia é você está celebrando, você está comendo com Jesus Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo, é o pão unificado. Você está comendo com Jesus Cristo. Quem não é batizado, ou seja, quem não morreu para o mundo, quem não nasceu de novo, quem não tomou a coragem de se decidir por Cristo, não tem por que participar dessa celebração. Essa que é a questão. Perfeito. Hoje você tem grupos que dão ceia, mas é porque é, uma, é um sincretismo do evangelicalismo com a magia, né? De achar que a ceia cura, que a ceia perdoa, que a ceia faz coisas assim.
mais mágicas, né? E aí o cara dá ceia para mendigo, dá ceia no hospital, no sentido que ele acha que a ceia é uma coisa que vai produzir algum efeito de cura, alguma coisa na vida da pessoa que está comendo. Mas ceia sempre foi para o batizado, né? E depois, quando a igreja primitiva começou, a igreja primitiva não, a igreja antiga começou a pensar a questão dos bebês e das crianças, houve, né, grupos que decidiram dar a ceia das crianças às crianças com base naquele versículo de Jesus que delas é o reino dos céus. Essa foi Uhum. uma crise que se arrastou até a Reforma Protestante. Teve confusão em relação a isso, mas basicamente a ceia para o salvo, né? Perfeito. Então, Perfeito. Aquela expressão que Paulo vai utilizar lá no clássico, no texto áureo, né, da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala sobre quem come e bebe sem discernir o corpo, e aí ele vai falar sobre as consequências que se dão em função disso. Você acha que inclui essa questão também de alguém que ainda não teve essa experiência do novo nascimento e que eventualmente participa da ceia de forma relapsa ou não? Enfim, qual que é a sua perspectiva a respeito? não, ali eu pessoalmente entendo. Ali, bem, primeiro, é só para os salvos. Paulo não está falando. A época paulina, a fé cristã era uma coisa muito horrenda, né? As pessoas, né? Nem teria esse problema de estar um não crente ali querendo Uhum. participar. Mas o que acontecia é que no mundo judaico você tinha uma solenidade, você tinha um conhecimento daquela festa, você tinha um respeito. E Paulo está escrevendo aos Coríntios, então é uma igreja que tem muito gentio, né, convertido, tem muita gente, muito gentílico, né, pessoas dos povos que estão acostumados a celebrar refeições também rituais, que são as refeições aos deuses, que é sempre envolvendo glutonaria, bebedeira, alcoolismo, orgia. E possivelmente essas pessoas convertidas estavam, durante a Eucaristia, enchendo mesmo, possivelmente não, ele fala isso, né? Enchendo a cara de vinho e comendo demais, ou seja, desrespeitando, profanando a celebração, profanando o tanto a questão da celebração, né, da questão sagrada, como também a ceia ela tinha um aspecto que alguns estudiosos também falam, social, das pessoas que passavam necessidade na igreja, passavam fome, se alimentarem também durante a ceia. Então, essas pessoas que possivelmente vinham do meio gentílico chegavam, comiam, bebiam tudo, e outras pessoas que possivelmente chegavam um pouco tempo depois não ceiava, passava fome, né? Então, há esses dois aspectos que Paulo está Tratando. corrigindo, né, para que seja uma cerimônia solene de realmente memória de Cristo e não apenas de comer e beber para se fartar. Então, a igreja de Corinto é uma igreja que está vivendo um período de confusão, né, muito grande. Vale a pena ressaltar que isso se dá porque a gente está falando de Corinto, uma cidade extremamente promíscua, muito provável, onde festivais dessa natureza eram realizados com muita frequência. Então, Paulo provável está estabelecendo uma distinção entre o que é a ceia do Senhor e um outro jantar ou festival qualquer que havia aquele tempo, sobretudo em honra a alguma divindade pagã. Agora, você mencionou algo interessante, né? Hoje, quando nós vamos participar da ceia, nós não participamos da ceia nessa perspectiva de ser um jantar convencional. Nós participamos da ceia apenas no sentido de uma cerimônia litúrgica. A época de Paulo dá-se essa impressão. Aliás, você mencionou também, eu li uma literatura histórica há algum tempo atrás, lamentável, não vou me recordar o nome do autor, que ele sugere que aqueles mais abastados levavam um montante maior de alimento, por assim dizer,
e não tinham cuidado de compartilhar com os mais desfavorecidos. Então havia uma disparidade na hora ali do consumo dos alimentos. Então havia quem consumia muito e quem às vezes não tinha oportunidade de comer nada. E Paulo falou, poxa, não é essa a perspectiva da ceia. Então assim, mas a pergunta que eu ressalto, embora de algum modo você já sinalizou, a ceia então tinha mais esse caráter, talvez numa fala mais simplista, de um jantar comunitário, ainda que com toda a questão da simbologia, do memorial enquanto a crucificação de Cristo, do que a gente pratica hoje. Então era mais uma refeição comunitária, é isso? Sim. Um almoção, porque a gente tem um documento do século II, que é a carta de Plínio a Trajano, Uhum, e Plínio ele fala que os cristãos eles primeiro se reuniam de madrugada, porque assim, domingo hoje ninguém trabalha, né? Mas naquela época domingo era a segunda-feira nossa, né? uhum, Então os cristãos eles acordavam de madrugada antes do horário de trabalho para cultuar, para fazer esse primeiro culto. Depois, na hora do almoço, eles se reuniam de novo só para celebrar a Eucaristia. Né? Então também tinha essa questão da ceia ser alimento mesmo na hora do almoço do cara de domingo. Igual a extraordinário. gente almoça domingo quando chega da igreja, né? Então, sim, a ceia também era comida, era refeição, era um almoço. Hoje a ceia é só um pãozinho, um biscoitinho, tá cada dia menor, né? Daqui a pouco vai ser só um farelo. Mas havia um momento que eles paravam dentro dessa dinâmica desse jantar ou dessa refeição e faziam esse momento do memorial, Sim, de apresentar o cálice, de apresentar o pão. Havia isso? sim. Esse almoço ele vai ser chamado de ágape, até porque é, também lembrar de um contexto cultural da época, as pessoas só comiam uma vez só no dia, né? Não tinha 3 refeições, 4. Uau. No mundo romano você só comia uma vez. Igual a gente Uhum. faz com cachorro, né? Dá uma ração uma vez só no dia. Então a pessoa ela praticava isso que era chamado de ágape, os cristãos, né? Então seria ágape essa refeição cristã e no meio do ágape, dentro do ágape a gente tem a Eucaristia, né? Que é a ação de graças. Eucaristia significa ação de graça. Então dentro do ágape você tem momentos de celebrar os elementos do pão e do vinho, é a ação de graças e relembrar o sacrifício de Cristo na cruz. Então você tem esses dois momentos, que podem ser separados, conforme acontecia na Turquia, né? Mas a igreja mais antiga que sobrou, as ruínas na Mesopotâmia, entre a Síria e o Iraque, a igreja do Europa, você tinha um edifício construído com espaço para o primeiro culto, que era o espaço para o visitante, com espaço para o culto mais íntimo, que é o espaço da celebração. Então, possivelmente, em regiões que você não tinha um domínio romano mais forte, impondo um dia de trabalho, os cristãos eles realmente passavam o dia todo juntos ali, possivelmente. Então Isso isso aí. também variava. Né? Isso eu estou falando dos primeiros 300, 400 anos do cristianismo. Quando o cristianismo se tornar fé pública, e aí surgiram os grandes templos, e os templos simularam os sacrifícios que eram feitos no templo de Israel e também nos templos helênicos, aí a ceia ela vai ser um grande teatro corretamente celebrado como se fosse um sacrifício, né? E as pessoas vão celebrar publicamente, porém ainda só para os batizados. Os não batizados vão estar lá dentro do templo, vão assistir, vão ver, não vão participar. Mas a ceia continua como é hoje, né? Na maioria das igrejas. Quem é batizado celebra e o não batizado assiste. Então a Perfeito. gente tem essa questão. Perfeito. E você mencionou já anteriormente, mas a nível de ressaltar, que a ceia acontecia então no domingo, não é, que era o dia do Senhor, ah, com a regularidade semanal. Hoje, muitas igrejas têm, pelo menos eu penso que no evangelicalismo em geral é uma vez por mês, né? Existe diferença em tradições cristãs atuais, por exemplo, alguém que ainda mantém essa tradição de ser semanal, alguém que tem uma outra regularidade. Tem alguns exemplos que você possa dar dessa questão da regularidade da administração da ceia atualmente?
Olha só, todas as igrejas antigas celebram dominicalmente, né? Então, os católicos, os ortodoxos, os coptas, assírios, orientais, diofisitas, miafisitas, enfim, todas as igrejas antigas. O luteranismo, o anglicanismo, o metodismo, se bem que no Brasil o metodismo não é muito metodista, né? Mas o metodismo original, né? A minha igreja, por exemplo, que é uma igreja que vem das igrejas restauracionistas dos Estados Unidos, né? As igrejas de Cristo, Christ Church, e outros grupos também ligados ao restauracionismo também celebram dominicalmente. Porém, outros grupos que vêm das igrejas reformadas e das igrejas anabatistas, eles acabaram restringindo a ceia para menos do que a ceia dominical, né? Alguns grupos reformados até chegaram a celebrar 4 vezes no ano, né? Aí depois acharam que isso era muito distante, aí aumentaram, né? E no mundo evangélico vale a cabeça do pastor, né? Ou do bispo, enfim. Tem igreja que celebra 2 vezes no mês, ou só uma vez. Tem igreja que celebra numa semana do mês só, mas celebra no domingo de manhã, domingo à noite, na quarta-feira. Aí vai variar. Aí é mais da cabeça da pessoa. Mas o cristianismo, ao longo de todos os séculos, sempre celebrou dominicalmente, né? Perfeito, E geralmente é isso. perfeito. E é interessante notar isso, né? Não há uma, não há uma, não há uma referência bíblica, por assim dizer, que determina essa periodicidade, né? A tradição, pelo que se aponta, sempre estabeleceu ser aos domingos, e inicialmente era todos os domingos, e depois foi havendo variações de acordo com o tempo, embora, ao que parece, as igrejas históricas ainda mantêm essa dinâmica semanal e dominical, né? Agora, um detalhe interessante, hoje existem muitos temas que já têm ponto passivo ou passível, por assim dizer. Por exemplo, outro dia eu falava com alguém, não é o nosso assunto, não vou entrar nele, mas a gente conversava sobre os tantos embates que ocorreram em função, por exemplo, do batismo, né? Do batismo infantil, embates ferrenhos, né? Eu me lembro que há não muito eu fui a Zurique e o pastor me levou ali às margens do rio, que me fugiu o nome ali, que corta Zurique, mostrando um lugar onde algumas pessoas foram mortas, literalmente, por causa da questão do batismo, né? Toda a questão do anabatismo e etc. Agora, sobre a ceia também ocorreram, né, embates, né, por assim dizer, divergências acaloradas, né? E aí eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre essa questão dessas distinções, né? O que é transubstanciação, consubstanciação, memorialismo, né? Essas distinções nessa questão do que significa do que indica o pão e o vinho para cada tradição cristã, né? Então tem uma tradição que vai dizer isso aqui é o corpo de Cristo, literalmente, outra vai dizer isso aqui simboliza, isso aqui não, o Senhor está presente, mas os elementos mantêm a sua natureza. Você consegue dar uma panorâmica para a gente sobre essas questões? Até alguém perguntou ali agora há pouco nos comentários. Eu acho que é interessante porque para muita gente não é familiar até esses termos, né? Consubstanciação, transubstanciação, enfim. As igrejas, assim, a questão da substância, né, dos elementos, nunca foi um debate no cristianismo antigo, né, ou no cristianismo oriental. A ideia é, Jesus Cristo mandou celebrar, isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue, e vamos que vamos. No mundo medieval católico, né, na Europa, você começa a ter uma espécie de visão mágica da ceia, né? E essa visão mágica que vem da herança druida germânica, dessa mistura de povos que vão absorver o cristianismo muito rapidamente, vão levar alguns teólogos, alguns monges a debaterem sobre o que acontece na hora da celebração da Eucaristia, né?
Então, a gente vai ter diversas tentativas de responder essas perguntas, né? Quando Jesus Cristo diz que esse é meu corpo, então o pão é realmente o corpo, ou é só, ou simboliza, ou ele está ali só espiritualmente, né? Resumindo, a Igreja Católica ela desenvolve uma forma de interpretar baseada numa questão aristotélica, em que na hora que o sacerdote ele consagra os elementos, a substância do pão ela se transforma, né, na substância do corpo de Cristo, dentro do debate aristotélico de matéria e forma, né? E a substância do vinho se transforma no sangue de Cristo. Então, quando a Igreja Católica ela fala disso que é chamado de transubstanciação, a ideia que literalmente o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. Por mais que você não veja isso acontecer, porque na sua boca o pão vai continuar tendo gosto de pão e o vinho continuar a matéria e da forma, a, a, a matéria é o corpo de Cristo e a forma do pão. A matéria é o sangue de Cristo e a forma é o vinho. Só que essa questão nunca foi muito, vamos colocar assim, aceita por todos os teólogos católicos, né? Então sempre teve grupos de debate, né? Só que quando vai chegando a reforma protestante, essas questões vão se acirrando cada vez mais. Então, os reformadores eles começam a divergir em relação a isso, né? Primeiro ponto é que todas as igrejas da reforma protestante rejeitam a transubstanciação. Elas entendem que isso aí não é bíblico, não é neotestamentário e também não está na tradição dos pais da igreja. Tanto é que as igrejas orientais não creem em transubstanciação. Mas há uma divergência do que então seria, né? Lutero ele mantém a visão agostiniana que os sacramentos são sinais visíveis da graça. Então a ceia é a união de palavra e de Deus e atitude. Então, para Lutero, ele diz que Cristo, a substância não se transforma, mas Cristo está presente nos elementos espiritualmente. Ele fala de Cristo, literalmente, de Cristo estar de um lado, do outro, em cima e embaixo, por trás e pela frente, né? Os manuais chamam isso de consubstanciação. Ou seja, não transforma em substância, mas contém substância. Porém, para o luterano mesmo, ele chama apenas de presença real de Cristo na ceia. Ele não chama de consubstanciação. Então, você pode até achar no manual, né, que os luteranos são consubstancialistas. Mas os próprios luteranos não dizem que são isso. Eles só dizem que Jesus Cristo realmente está presente nos elementos, mas eles não se transformam, né? Outro grupo, que é o grupo da teologia reformada, que é Zwinglio, Martin Bucer e Colampadio, os anabatistas, né? De cara, eles vão logo dizer que não, que quando Cristo diz isto é o meu corpo, isso simboliza o meu corpo. E que a ceia é apenas um símbolo para o cristão rememorar, relembrar, e aí estão pegando, né, a tradição de Paulo, de Coríntios, enfim, e até dos próprios evangelhos, rememorar, relembrar do sacrifício da cruz de Cristo. Logo, Jesus Cristo não está nem presente no elemento, né, e nem a substância se transforma, mas a igreja é o pão de Cristo, né? Então, para o lado zwingliano, a transubstanciação, vamos botar assim, é da própria igreja. Que depois Calvino ele vai desenvolver melhor, né? Que no caso, durante a ceia, a presença de Cristo se faz presente, não nos elementos, mas entre a igreja, ou, em outra explicação, a igreja começa a fazer essa refeição com Cristo no céu. Que, assim, é uma ideia que os reformados hoje nem falam disso, né, no Brasil, que nem sabe que isso existe. O que é reformado, assim, de bricolagem, né, de mosaico.
Já para os anabatistas, eles rejeitam totalmente qualquer questão que vá dar um pouquinho mais de sacralidade. Vão dizer, não, a ceia é apenas um memorial, uma questão pedagógica, didática, para que você relembre o que Cristo fez na cruz. Então, não há aqui uma coisa além dessa cerimônia pedagógica, didática e bíblica, né? É uma ordenança. Então, basicamente, a gente tem a transubstanciação, né? Você tem a presença real luterana, que o manual vai chamar de consubstanciação. Você tem a presença de Cristo, a presença mística, que seria a visão reformada. E você tem o memorialismo, que é a visão, por exemplo, das igrejas batistas, né? Das igrejas restauracionistas. E, em geral, é do mundo evangélico também, né? Eu tenho justamente essa impressão que, se a gente for pensar no Brasil, por exemplo, majoritariamente entre os evangélicos, a visão ou a ideia memorialista é mais presente, não é? Nas comunidades de fé, pelo menos a impressão que eu tenho, assim, majoritariamente, não é? Mas é Sim. importante pensar nessas distinções, porque isso lança luz ao olhar de cada tradição, né, no que tange a questão da ceia do Senhor. Agora, transicionando já para a gente ir para essa parte última, pensando agora mais um pouco sobre a questão da Páscoa, que, ao meu ver, é a celebração talvez mais pontual da fé cristã, haja visto que ela trata tanto da morte, tanto quanto da ressurreição de Jesus Cristo, né, nosso Senhor. é, eu lhe pergunto o seguinte: dá para a gente, dá para você falar um pouquinho, historicamente, teologicamente, sobre as distinções mais pontuais, distinções ou eventuais similaridades na celebração da Páscoa nas diferentes tradições cristãs? Então, você já mencionou lá atrás, e a gente sabe disso, que a Páscoa cristã ela tem suas raízes na Pessach, né? Não sei se essa é a pronúncia, que é a Páscoa hebraica. E eu achei até interessante que você fez aquela distinção entre a Páscoa hebraica e a Páscoa judaica, né? Porque quando a gente pensa na Páscoa judaica, já tem toda uma série de influências e distinções que foram se estabelecendo ao longo do tempo. Então, a Páscoa cristã, ela tem suas raízes na Páscoa hebraica, que aí remonta àquela questão de Moisés, do termo passado a largo, passado por cima, vai depender da perspectiva do tradutor, enfim, que tem a ideia do, 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 do Deus que livra, de Deus livrando o povo do Egito e etc. Não é? Como já é sabido de todos. Mas aí na tradição cristã existem diferenças nessa questão. Eu digo assim em termos gerais, diferenças ou similaridades, alguns exemplos que você possa dar na questão da celebração da Páscoa? Na tradição cristã, o que mais trouxe divisões em relação à Páscoa, e que deu muita confusão mesmo na antiguidade, por exemplo, foi a questão da data mesmo de celebração da Páscoa. Então, os cristãos mais próximos do mundo judaico, os cristãos da Ásia Menor, eles sempre fizeram questão de celebrar a Páscoa no dia 14 do mês de Nisan, né? Lembrando que os judeus, eles seguem um calendário lunar, né? Os cristãos ao redor do mundo, dentro do Império Romano, seguiam um calendário solar. Esses calendários, eles nunca batem na questão da datação. Então, o que acontecia? A Páscoa, ela era muito sagrada uma vez no ano. O cristão, ele precisava jejuar, fazer um período de jejum antes da Páscoa. Páscoa nunca foi doce, chocolate, nada disso. Páscoa era um momento de sofrimento, de contrição, de choro, de Uhum. tristeza, para que você relembrasse o que Cristo estava passando. E o domingo pascal já é um momento de celebração, de festa, de alegria. Então, os cristãos, eles até variavam muito. Alguns faziam 40 dias de jejum, né? Outros faziam 7 semanas de jejum, outros faziam só um dia de jejum antes do dia da Páscoa, outros faziam 3 dias. E os cristãos, eles viviam em viagens. Então, por exemplo, se um cristão às vezes saísse daqui com um calendário na cabeça, ele às vezes chegava na igreja em outro país, em outra região, e o cara já estava celebrando a festa da ressurreição e ele ainda em jejum. Então, isso causava crises, né? E os cristãos da Ásia, eles sempre celebravam no dia 14 de Nisan. Se caísse numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, não importa. Sempre no dia 14.
Os cristãos em geral do mundo romano celebravam sempre no domingo, após o 14 de Nisan, para ser sempre o domingo o dia da celebração da Páscoa, o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Né? Então, essa crise gerou muita confusão durante a história da igreja, muitas brigas, excomunhões, e também, não só isso, mas também pelo cálculo, porque uma coisa é você celebrar sempre no 14, outra coisa é você celebrar no domingo, mas outra coisa é você saber qual dia que é que vai cair esse domingo. Porque como é que nosso calendário ele é feito hoje? A gente sabe, né? Você tem o calendário lunar, o calendário solar e você tem a festa da primavera, né? Que é o solstício vernal. A gente tem anos bissextos que corrigem esse problema, né? Então a gente, de tanto tempo, tem um ano bissexto que acrescenta, né? Para que você case com a rotação da Terra, enfim, deixa isso para lá. Na antiguidade não tinha nada disso, então às vezes o cara estava comemorando num domingo, outro no outro, e isso talvez seja o que mais trouxe divisão, mas por conta da data. Até que a gente vai chegar no Concílio de Nicéia e vai ser acordado pelos líderes do mundo inteiro que estavam ali no concílio para celebrar sempre no domingo, depois do 14 de Nisan. Então, pelo menos ali, após Nicéia, chegaram na intenção que não é no dia 14, mas no domingo depois. As brigas continuam por quê? Mas que dia cai esse domingo? Aí você vai ter um calendário alexandrino, você vai ter um calendário romano, e toda a confusão. E depois a Igreja Católica se desenvolve, cria o calendário gregoriano, as igrejas orientais, né, continuam o calendário juliano, e até hoje não tem dia da Páscoa junto, e é uma confusão. Tirando esse ano, que coincidiu todos os calendários desse ano de cair junto. Esse ano 2025, uma das únicas vezes na história que os calendários coincidiram, né? E as igrejas até hoje tentam unificar esse calendário, né? Porque para o evangélico não significa nada. O evangélico nem celebra a Páscoa, né? Diz que é coisa de católico. A gente mas para as igrejas antigas, a Páscoa é fundamental, um momento de jejum, um momento de contrição para você celebrar e relembrar o dia mesmo da crucificação, depois do sábado, depois do domingo da ressurreição. Então, é importante que haja essa comunhão. E aí, até hoje, eles estão tentando resolver a questão do calendário para tentar achar um calendário unificado. Até o Conselho Mundial de Igrejas tentou no passado. Hoje você tem também essa ideia, mas de diferenças mesmo é só isso. Agora, de celebração, vai das celebrações culturais, né? Porque a gente tem o ciclo pascal. As igrejas antigas elas têm um calendário litúrgico em que não se pensa o ano igual a gente pensa o ano no Ocidente de acordo com o trabalho. Então, dia 1º, dia de feriado, 1º de janeiro, 2 de janeiro começa a trabalhar. E os nossos feriados são os feriados República, Proclamação, com algum ou outro feriado religioso. O mundo antigo pensa, o mundo cristão antigo não pensa no calendário laico, ele pensa no calendário religioso, ou seja, tudo o que acontece com a vida de Cristo. Né? E o ciclo pascal é esse período que vai desde o dia de Pentecostes até a Páscoa. Então você tem uma série gigantesca de celebrações e festas e formas de fazer. Por exemplo, Semana Santa, né? A gente teve domingo passado, domingo de Ramos, mas isso vai variar. Os etíopes vão fazer de um jeito, os coptas de outros, os assírios de outros, os católicos de outros, os ortodoxos bizantinos de outros, com vários tipos de celebrações, mas sempre celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, culminando sempre, né, sexta, sábado e domingo como datas importantes. E aí a ressurreição de Cristo você tem a celebração culminando, né, a celebração maior, a celebração principal de todas. Perfeito. Tem uma página aqui mesmo no Instagram, chama The Christians of the East, que ela
Ela tem muito conteúdo. Aliás, eu aconselho vocês a seguirem essa página, porque ela tem muito conteúdo sobre as igrejas orientais. Inclusive, eu estava dando uma olhada, eu acho que hoje ou ontem, e igrejas cristãs no Iraque, igrejas cristãs na Síria. E me parece que as igrejas orientais, ortodoxas em geral, assim como a igreja cristã católica, eles dão uma ênfase, e você mencionou isso agora há pouco na sua fala, dão uma ênfase maior no que envolve a celebração da Páscoa, não só no dia da Páscoa propriamente dito, mas nos dias que precedem. Qual é, na sua visão, a E os razão? protestantes anglicanos e luteranos também. De igual modo, bem dito. Inclusive, eu percebo muito isso aqui. Metodistas também. É porque aqui no Brasil a gente fala de metodismo, o metodismo aqui é mais evangelicalizado. Mas o Justamente. metodismo americano, inglês, Então, também. nessa linha, o que que você acha que fez com que o evangelicalismo, vamos pensar então em perspectiva de Brasil, o que fez com que o evangelicalismo brasileiro se distanciasse dessa ênfase no que envolve a Páscoa, nesse sentido que a gente está mencionando, não é? Dos dias que precedem, desse zelo, talvez até no que tange o jejum, no que tange um momento de reflexão maior a respeito do que implica, né, a crucificação de Jesus. Ora, São Paulo vai escrever que a gente que sobre a crucificação, sobre a importância dela, e agora eu estou falando aqui em termos mais amplos, se não há crucificação e a posterior ressurreição, a nossa fé é vã, por assim dizer. Então a gente está falando de um pilar central da fé cristã, né? A morte e a ressurreição de Cristo são pilares centrais da fé cristã. O que que faz com que o evangelho, eu não vou dizer que não dê importância, mas talvez não dê tanta ênfase, não valorize, não tenha tanta essa atenção? É porque a gente tem uma aversão a tudo aquilo que seria católico. Hum, A Igreja Católica no Brasil, vamos botar assim, pré-década de 60, era uma igreja católica. As pessoas eram praticantes. A gente fala muito desse catolicismo aí vira-lata, que todo mundo é, mas ninguém é, mas nominal, né? isso é uma coisa pós-década de 60, assim, pós-virada Revolução Cultural. Porque antes o católico, ele celebrava a quaresma, fazia o jejum, querendo ou não, todo mundo era obrigado, as crianças, todo mundo. Então havia uma questão obrigatória, uma questão legalista, uma questão forçada. Até hoje, né? Não pode comer carne vermelha, né? Você tem que comer o bacalhau, o peixinho na Semana Santa. Não pode fazer barulho na sexta-feira, Sexta-feira Santa. Mas o evangélico, quando ele se convertia do catolicismo para a igreja evangélica, ele procurava se afastar disso tudo para dizer que a fé dele era uma fé viva e essa era uma fé morta. Hum. É aquele lance do jogar a água suja com o bebê junto, né? Ditado em inglês, que você joga a água da bacia com o bebê junto, né? Então há uma tentativa de ser diferente de tudo que o catolicismo é, colocando no como catolicismo tudo que é tradição cristã, inclusive a Páscoa. Então tem igrejas que nem citam o nome Páscoa, né? Que eu acho que também não é proveitoso, assim. Também não é que agora a gente vai ter que todo mundo fazer 40 dias de jejum, Uhum. mas eu acho que as tradições, elas são educativas também, os símbolos são pedagógicos e talvez para o homem moderno, o homem hipermoderno, romper um pouco com esse calendário secular, corrido, agitado, e voltar para um tempo mais cristão, né? Um calendário que pense em Cristo, seja talvez até uma coisa interessante para nós hoje, né? Para esse ser humano Uhum. hipermoderno, hiperdigitalizado, hiper perturbado. Então, Perfeito. acho que. Mas, assim, é a característica da igreja brasileira e se afastar de tudo aquilo que pareça catolicismo. Então, nada. E isso vem de um dos ramos do protestantismo que, em parte, é o ramo reformado, em parte, é o ramo anabatista, que realmente quer acabar com tudo, né?
o ramo zwingliano e o ramo anabatista. Né? O ramo não zwingliano da Igreja Reformada, né? O ramo de Genebra, de Calvino, escocês, ainda mantém muitas coisas, mas o ramo zwingliano e o ramo anabatista, que vai, inclusive, ser a maioria a partir de um momento nos Estados Unidos, e é dos Estados Unidos que vem os missionários para cá e para o resto do mundo, é que vai predominar nesse sentido. Assim. Perfeito. E é interessante o que você mencionou, porque às vezes eu acho interessante a sua fala sobre o caráter pedagógico, não é, que tem a celebração da Páscoa, e talvez em função desse distanciamento, desse, ah, dessa fala, às vezes até um tanto que tímida a respeito, a gente acaba abrindo margem para que cada vez mais as pessoas não compreendam algo que é elementar à nossa fé, né? Então, eu penso que, óbvio, salvo as devidas proporções, há de se pensar sobre isso, né? Será que não seria importante a gente, mesmo que de uma maneira distinta, ser um pouco mais enfático nessa questão do que implica a Páscoa? Talvez pensar num período ali, não necessariamente 40 dias, mas um período onde a igreja defina, né, ministrações mais assertivas a respeito disso, tanto no caráter histórico, tanto quanto no caráter teológico. Eu às vezes me preocupo, e agora eu falo numa perspectiva pastoral, de que nós estamos, às vezes, nos afastando tanto daquilo que envolve as tradições, que está ficando uma coisa muito superficial e muito incipiente. E aí a minha preocupação é como é que vai ser daqui a 10, 20, 30 anos, não é? Boa parte das crianças e adolescentes das nossas igrejas não tem uma ideia muito sólida sobre o que é Páscoa, né? A ideia vai cada vez ficando mais distante. Isso é preocupante, ao meu ver, né? Páscoa é coelho e chocolate, né? Lamentavelmente. Assim como Natal é Papai Noel e árvore. É, Então se perde, né? O que é cristão e pega coisas que são ruins, seculares, né? né? Que é o consumismo, que é os valores do mal, né? Os valores do ventre, como vai dizer Paulo, né? E Tudo até, vira o ventre. e até aproveitando esse gancho seu já para a gente finalizar e já agradecendo o seu tempo e aqueles que estão participando conosco até então, e eventualmente já sinalizando um abraço para aqueles que vão ver posteriormente. Essa questão do ovo da Páscoa, né? A gente tem, quando é Natal, existe sempre um debate, ah, pode ter árvore de Natal ou não, era pagão, não era, etc. E com a Páscoa é a mesma coisa, né? Então, o ovo da Páscoa é pagão, o pastor que na sua comunidade as pessoas dão ovos de chocolate está pecando, né? Eu estou, obviamente, usando linguagem hiperbólica aqui, mas parece hiperbólico, mas acontece em muitas comunidades, né? Então, assim, como é que essa questão do olha, tem que proibir na igreja, não deve, não tem nada a ver. Como é que funciona essa questão do ovo de Páscoa? Uma perspectiva histórica, né? Por favor. Os povos sempre associaram o ovo à fertilidade, né? Se você enterra um ovo, sei lá, no seu vaso de planta, vai nascer tudo quanto é coisa. Vocês já fizeram essa questão. Era comum, inclusive, você colocar ovos exatamente de galinha, de ganso, sei lá, até para ajudar na fertilização dos campos na Europa. Né? Tanto é que daí vem a tradição dos easter eggs, dos ovos escondidos, em que no caso, os ladrões iam roubar esses ovos que estavam lá para comer. E aí os europeus eles vão fazendo, não, vamos pintar esses ovos e espalhar pelo campo para uma brincadeira com as crianças. Mas tudo isso tem a ver com questões de fertilidade, com questões de plantação, com questões de colheitas que caem às vezes próximo ao equinócio de verão, né? A primavera. Então você vai ter as tradições antigas rurais dos povos europeus, plantadores e colhedor, de plantação e de colheita, se envolvendo um pouquinho com a questão da data da Páscoa. Né? E aí você ter o ovo que vai ser uma representação de alguma divindade, uma oferta para alguma divindade da colheita, né? Sendo unido às tradições cristãs, porque essa que é a história da religiosidade europeia, né? Você pega tradições antigas e cristianiza ou rechaça.
Então vai, às vezes, começar com o ovo mesmo de galinha vazio para simbolizar que o túmulo está vazio, né? Então, distribuir ovos, ovos pintados, ovos de aves, né? Sempre foi tradição que vai casar, né, com essa época pascal. Então, isso é como se a gente pegasse uma festa indígena e começasse a celebrar hoje, sei lá, a festa da Uhum. tapioca. Não sei, estou inventando aqui, não é? E chocolate mesmo só no século XX, né? Quando os suíços tiveram a ideia genial. Por que a gente não faz uns ovos de chocolate aí? E aí pegou. Mas não tem nada a ver com o cristianismo, nem com a Bíblia, nem com os cristãos em geral no Oriente, né? Que a gente pega outro mundo, não tem nada de ovo, né? E no Ocidente também isso vem muito do mundo germânico, anglo, saxão, né? Não é também do mundo italiano, romano, ovo, do mundo português, do mundo espanhol. Isso vem do mundo germânico, saxão, e vai crescendo, né? Perfeito. Eu acredito o seguinte, em fala praticamente última. Não vejo, ao meu ver, não vejo problema na questão de você dar um ovo de Páscoa para alguém. A minha preocupação sempre é não fazer disso o sentido da Páscoa. Então, se você é pai, você dá um ovo de Páscoa para o seu filho, não pense que você está pecando, pelo contrário, você vai trazer alegria na casa, etc. Mas eu penso que a gente tem que sempre reforçar o que de fato é o sentido pascal. E penso também que as nossas comunidades de fé, as nossas igrejas, precisam aproveitar mais estrategicamente esses momentos. Eu noto, Lucas, aqui numa experiência da nossa comunidade local, o período de Páscoa é um período que a gente recebe. O culto de Páscoa, especialmente, talvez é um dos cultos mais frequentados que a gente tem do ano no que tange visitantes. As pessoas acabam vindo na igreja, elas querem. Então, eu penso que a gente pode aproveitar melhor essas oportunidades Sim. para enfatizar aquilo que Jesus fez por nós. E eu estou estabelecendo essa fala porque às vezes existe tanta, não vamos celebrar porque era pagão. Eu acho que a gente tem que ser mais estratégico com essas demandas e não rechaçá-las assim de todo, às vezes perdendo até uma oportunidade de sermos mais efetivos, né, no que tange o compartilhar da nossa fé, o compartilhar do Evangelho, o compartilhar de Cristo Jesus, né? Mas essa é uma perspectiva minha, né, pessoal, um olhar que eu tenho, né? A gente, você tem igrejas que são bem radicais, né? E acabam ferindo a pessoa, ferindo a criança, né? A criança vê todo mundo pegando ovo. Eu, pessoalmente, particularmente, eu abandonei essa questão há muito tempo de ovo de Páscoa, comprar, já há muitos anos, porque assim, não é saudável. Para quem não sabe, o chocolate ele é um item raríssimo e não tem chocolate nas barras e nem nos ovos de chocolate que a gente come. Isso é fato, isso Tem é fato. soro e creme de um monte de coisa misturada. Então não é uma coisa saudável, açúcar não é bom, tá todo mundo diabético, obeso, acima do peso. E assim, não há absolutamente nada que aponta para a real Páscoa, que é contrição. A Páscoa é o amargo, o pão amargo, né? O vinho amargo, o sacrifício de Cristo amargo. Mas assim, então nesse sentido, eu pessoalmente, já há muitos anos larguei, eu não compro ovo, nem ganho, e como se me derem. Mas porque não é pecado, não vou estar pecando nem me contaminando, mas eu Absolutamente. só não faz sentido para mim eu ser obrigado a comprar uma coisa que vai estar bem mais caro nessa época do ano só porque tá todo mundo fazendo assim. E assim como o Natal eu sou obrigado a dar presente para todo mundo, não, Natal celebra o Cristo nascido, Páscoa celebra o Cristo ressuscitado, mas não sou obrigado a praticar aquilo que o mercado me impõe, ou fazer as coisas que o mercado diz que eu tenho que fazer. Então eu acho que nesse sentido não é pecado você comer nem nada, mas eu acho interessante pessoalmente nem participar assim, né? Nem não faz sentido essa questão de chocolate e de ovo, e nem faz bem para a saúde. Não, perfeito, bem notado e é de se respeitar
essa visão que você tem, porque aí é a grande questão, né, que a gente sempre fala, é, é o cuidado no que envolve o equilíbrio, né? Para a gente, lamentavelmente, qual que é a constatação? A ênfase é muito maior naquilo que envolve as questões comerciais, etc., do que eventualmente naquilo que de fato simboliza a Páscoa. Meu amigo professor Lucas Gesta, muito obrigado pelo seu tempo. Eu lhe pediria o seguinte, em palavras assim bem pragmáticas, por assim dizer, se é possível, como você definiria a Páscoa? Numa palavra sua, e aí agora não necessariamente histórico ou teologicamente, como é que você define a Páscoa numa fala cristã, numa fala que sua de caráter pessoal? Páscoa é ressurreição. Então a Páscoa é vida. Passagem da morte para a vida eterna. Então a Páscoa é a nossa vida. É Cristo ressurreto. Cristo vivo, e porque ele vive, a gente pode viver também. Então, Páscoa é Amém. vida e ressurreição. Amém. É isso. Então celebremos a Páscoa nessa consciência, não fosse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e agora eu faço uso de uma terminologia extremamente coloquial, a vaca ter ido para o brejo, não fosse Cristo tendo se entregado a nosso favor, e a ressurreição de Cristo é a garantia também da nossa ressurreição e a garantia da nossa salvação em caráter eterno, né? Então, seja louvado Jesus Cristo, nosso Senhor, e que esse seja o mote principal, né? Por assim dizer, para nós outros. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelo Amém. seu tempo. Deus te abençoe no seu labor, abençoe sua casa, sua família, vocês que nos acompanharam. Acompanhe aí as redes do professor Lucas. Tem, gente, é muita coisa boa. É o Netflix da história cristã. Aliás, Lucas, minha esposa é sua aluna na pós-graduação lá Ah, da legal. Faculdade Batista no Rio de Janeiro. Tem aprendido muito, assim, ela tá muito empolgada com as aulas, Que com o curso, bom. está quase concluindo, ela já está indo para a fase final. Enfim, Deus abençoe você, sua casa, um abraço, meu irmão. Obrigado, a gente se vê breve. Valeu, tchau, tchau. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado.